Paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esse foi um vídeo que eu notei que o Jason tá muito irritado, né? E ali atrás a sua maravilhosa coleção de livros. Bom, aqui está a Bíblia Sagrada, para mim que sou cristão. E aqui a gente vai dar uma olhada no livro, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, que foi um médico grego, por sinal. E vamos ler essa situação aqui do o rico e o mendigo, né? Aqui você vai perceber que aqui não tem nada a ver com o que o rapaz aí, Jason, falou. Ele disse que o rico foi para o inferno porque era rico. Não tem nada a ver isso. Esse rico ele vai para o inferno porque ele não olhava as escrituras, não acreditava, não servia a Deus, né? Não acreditava em Deus. Vivia a vida assim como as pessoas vivem. Então olha só. Vamos ver se a gente consegue ver isso aqui, tá? Pronto. Vamos lá. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aqui a gente já observa que esse mendigo vivia na frente da casa desse homem rico, e esse homem rico era tão miserável que não dava alimento a este homem pobre, né? A gente vê aqui que ele desejava, o versículo 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, do que sobrava no lixo. Mas ele estava tão fraco e não tinha força, tanto isso prova que os cães vinham lamber as feridas dele, as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No versículo 22 aqui a gente vê que o rico teve um enterro, ele teve um sepultamento, tá? Porque tinha dinheiro, tinha parentes, família, fizeram o enterro. Já o pobre, o mendigo, a gente vê que não teve nem, né, não diz aqui que foi sepultado, talvez jogado em algum lugar, o corpo. Versículo 23 diz que no inferno, estando em tormentos, o rico, né, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, agora, não por ser rico, mas por ser mau, por não ter amor ao próximo, é que ele foi para o inferno, e não por ser rico, como ele vai falar aí no vídeo. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aqui, ele está no inferno, né? E Jesus aqui está explicando que ele pede misericórdia a Abraão, mas ele não recebe misericórdia de Abraão. Misericórdia a gente só recebe em vida, se arrepender. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não é que seja de perto. Aqui a gente está dando uma ideia que ele estava vendo, né? Por que eu posso dizer que não é perto? Por exemplo, eu estou vendo o Jason aqui na minha frente. Ele está aqui? Não. Então, se o homem pode fazer isso, imagine Deus, né? Agora, olha só. Voltando aqui para o 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. É como tem um grande abismo entre eu e o Jason. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo e creio no Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Ele não crê em Jesus Cristo, ele não crê nas Escrituras, e o grande abismo entre minha pessoa e o Jason é que eu respeito o Jason por ele ser ateu, mas ele não respeita uma pessoa que tem um pensamento diferente.
né? Ele chama a pessoa de ignorante, ele chama de que é uma idiotice, né? A gente acreditar numa situação dessa. Tudo ele fala. Mas aí eu continuo orando por ele. Eu acredito que ele é um rapaz de barba, mas ainda dentro é uma criança. Acredito que ainda tem ateus que se convertam a Augusto Cury. Você que é ateu, procura saber quem é Augusto Cury. Eu gostaria... Deixa eu te falar uma coisa, Jason. Procura chamar o Augusto Cury para uma entrevista. Bom, se você conseguir, né? Se ele tiver tempo para você. Augusto Cury é interessante você conversar com ele. Ele é um ex-ateu. Escreveu mais ou menos aí uns 70 livros, eu acho. Não sei, ou algumas coisas assim... Ou escreveu, aliás, ele escreveu alguns livros aí, né, que está em 70 países, né? Coisa desse tipo. Procura pesquisar assim a respeito dele, Jason. Ele deve falar alguma coisa para você. Ele deve ter estudado, deve ser alguém, não sei. Dá uma olhada nessa pessoa. Aí trazendo aqui para dentro das escrituras novamente. Olha o que o rapaz vai falar. Então replicou o pai com Abraão: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então aí a gente vê que ele tinha 5 irmãos, né? Por isso que ele já teve lá o sepultamento, tudo perfeito. Mas os irmãos deles também não acreditam aqui, ó, nas escrituras. Assim como o Jason, né? O que eu acho mais engraçado é alguém falar que não acredita em Deus, que não é o caso do Jason, tá? O Jason, ele tá pagando de esperto, mas o Jason, ele não é ateu. O Jason é apóstata. Se você não sabe o que é apóstata, é uma pessoa que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, depois se revolta contra Deus ou Jesus Cristo, por talvez não ter... alcançado aquilo de Deus, e se Deus não deu é porque sabe quem é a peça. Aí o cara se volta a falar mal de Deus, falar mal de Jesus Cristo, e agora ele tá, a mesma fé que um dia ele defendeu, agora ele tá passando por cima, desrespeitando todo mundo, falando até palavrões, uma coisa que fica chata e feia, né? Mas a gente só dá o que tem, né? Eu não tenho como chamar um palavrão com ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo me ensinou a amar o próximo, né? A respeitar o nosso oponente. Aí olha só, amado, voltando aqui para as escrituras. Só colocar aqui no ponto que dê para a gente ler. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras. Ele tinha as escrituras lá no tempo deles, né? Que Jesus está contando a história. Pentateuco, tinha os 5 primeiros livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles tinham. Olha só, versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, as escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, convencer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, agora, o que o Jason vai falar nesse vídeo? Olha só, ele vai dizer que Jesus Cristo condenou o homem porque o homem era rico. Olha só a deturpação das escrituras. Sucedido é inimigo daquele que é rico. O rico, por exemplo, tem uma parábola do rico e Lázaro. O rico foi mandado para o inferno não porque ele fosse mau, mas simplesmente porque o cara era rico. Lázaro foi para o céu não porque fosse bom, mas simplesmente porque era pobre. Viu aí como é que se pega um mentiroso? Ele está deturpando as escrituras. As escrituras dizem aqui que o Lázaro era um mendigo. O rico, que Deus não quis revelar o nome, não dava nem de comer ao pobre. Olha só. O rico e o mendigo.
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se. Ele só desejava, ele não conseguia alimentar-se. Por quê? Porque esse rico era um rico miserável. Era um homem que ele não tinha sentimento pelo próximo, ele não dava de alimento, ele não mandava, vai dar um prato de comida àquele miserável ali fora para ele não morrer de fome, ele não fazia isso. A Bíblia diz que esse homem vivia doente, perto da casa desse homem rico. Olha o que diz aqui, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as feridas daquele homem pobre, e ninguém ajudava ele. E esse homem era rico, mas era mau. Aconteceu morrer o mendigo. Então o mendigo vai ficando doente, sem comida, sem água, sem alimento, e morre. Aí vem um cidadão desse tentar deturpar as escrituras. Fica um pouco triste quando acontece isso. E esse daí é o cidadão que está deturpando as escrituras, como eu bem deixei gravado aí, ele falando. Infelizmente, Jason. Infelizmente. Esse é mais um vídeo do canal Tudo Sobre um Cristão, mostrando a realidade da falta de ética do Jason, acrescentando a mentira dentro das escrituras, deturpando as escrituras, as sagradas escrituras, a sã doutrina.